O ano é 1808. A corte portuguesa chega ao Brasil após recusar o bloqueio continental em 1806, proposto pela França de Napoleão com o intuito de prejudicar os ingleses. Além das mudanças econômicas e políticas, uma mudança cultural foi provocada no Brasil da época. À medida em que iam se instalando na cidade do Rio de Janeiro, Dom João VI escreveu decretos que direcionavam essas mudanças, autorizando, por exemplo, a criação de museus, bibliotecas e teatros. Em 1813, o Teatro de São João é inaugurado e assim vão nascendo as primeiras companhias teatrais brasileiras, se destacando a Companhia de João Caetano. O teatro brasileiro, apesar de historicamente recente, já caminhou bastante. Dessas origens, vão haver várias transformações na cultura e na arte que resultarão em diferentes textos e formas de se fazer teatro. Hoje, quero recomendar 3 dramaturgos brasileiros que certamente ajudarão a quem deseja conhecer mais do nosso teatro a ter por onde começar. Nós vamos, nesse instante, chamar o autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda, o quarteto vocal MPB4. Você provavelmente já ouviu essa música. Chico Buarque de Holanda, uma das personalidades mais destacadas no Brasil dos últimos 30 anos. Músico, poeta, dramaturgo e escritor, construiu uma obra vasta e profunda repercussão na cultura brasileira. A carreira de Chico nas artes começa justo em 1964, o ano do golpe militar. O teatro que ele produz nessa época vai dialogar com toda a especificidade de um momento de violência, censura e repressão. Chico Buarque tem uma obra marcada por sua musicalidade, criticidade e por uma estética que conversava muito com produções brechtianas. Ainda há muito dos problemas abordados por ele que não foram superados. A resposta da resistência de Chico permanece atual ainda hoje, por isso seus textos ainda são relevantes e bastante lidos, ainda que pouco encenados. Para começar a ler Chico Buarque, recomendo Roda Viva, seu primeiro texto, escrito em 1967, e a Ópera do Malandro, que adapta os clássicos Ópera dos Mendigos e a Ópera dos Três Vinténs. Para iniciar, recorro a Sábato Magaldi, um dos grandes estudiosos do nosso teatro, que vai dizer o seguinte sobre Nelson. Nelson Rodrigues tornou-se desde a sua morte, em 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos de idade, o dramaturgo brasileiro mais representado. Não só o clássico da nossa literatura teatral moderna, hoje unanimidade nacional. Ninguém, antes de Nelson, havia aprendido tão profundamente o caráter do país e desvendado, sem nenhum véu mistificador, a essência da própria natureza do homem. Nelson escreveu como um realista numa época em que já reinava o modernismo na arte, mas a vanguarda, a inovação foi algo que fez com que Nelson se destacasse. O autor usou de seu conhecimento da tragédia grega para transformar a realidade da cidade do Rio de Janeiro em texto, criando a tragédia carioca. Nelson, em quase todas as suas obras, faz da realidade dos personagens pretexto para situar a ação. O jogo que se destaca é o jogo psicológico entre as relações sociais e os demônios internos de cada figura. Amplamente reconhecido como um dos maiores dramaturgos brasileiros, recomendo as leituras de Vestido de Noiva, por apresentar 3 diferentes planos para contar a história: o plano da alucinação, da memória e do real. E O Beijo no Asfalto, que além de revelar os problemas morais e sociais do Rio de Janeiro, tem um desfecho surpreendente. Eu sou do combate a endemias e eu tô aqui para dar uma olhada no quintal, na casa do senhor. Ah, tá certo. Tá, tudo bem? Você dá uma mensagem Pode rapidinho? vir, fica à vontade. Tá bom. Obrigada, viu? Com licença. Graciane Paz de Souza.
Grace Passou é inventiva, confrontadora. Seus textos são reconhecidos por trazerem metáforas cotidianas, fábulas que brincam com a realidade das situações. Grace é mineira e consolida sua carreira em Minas, sendo atriz, diretora e dramaturga. Seus textos flertam com o absurdo, brincam com a comunicação humana, com a linguagem, com as palavras e as imagens frutos dela. Uma autora que reflete em seu texto um cotidiano contraditório, problematizado. Grace constrói uma dramaturgia que também é metalinguística e serve ao teatro boas reflexões acerca da prática do ator, sempre se apoiando em narrativas que lidam frontalmente com o corpo. São textos complexos, existenciais, que carregam uma poética muito própria. Para adentrar no teatro de Grace Passou, recomendo por Elise, uma fábula sobre a família e uma vizinhança, e Amores Surdos, sobre os silêncios e ausências das relações familiares. Desde que Dom João chegou, muita coisa mudou, outras nem tanto, mas certamente o teatro foi e está sendo transformado até aqui. Esses três trouxeram muito frescor para a nossa arte da cena. Dos musicais de Chico, passando pelo universo carioca de Nelson, a chegar na contemporaneidade questionadora de Grace Passou, eu vou ficando por aqui.